Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre devocional. Quero desmistificar algumas coisas aqui e te incentivar, se você não faz, a fazer. E se você já faz, eu quero te ajudar com alguns conselhos, com algumas orientações aqui, para que você possa sempre estar tirando esse tempo especial com o seu Deus. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui, Jesus Mais, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando sempre que nós estamos aqui em busca de ter um pouquinho mais de Jesus. Acreditamos que cada dia, se nós buscarmos um pouquinho mais, nós vamos ter mais. E quanto mais nós tivermos, mais nós vamos querer, porque vai ser tão bom ter Jesus no nosso coração. Ele vai nos transformar de uma maneira tão surreal que nós vamos ter cada vez mais sede de ter um pouquinho mais dele, tá bom? Nosso propósito aqui é esse, tentar te despertar para buscar um pouquinho mais de Jesus. Pessoal, é interessante falar sobre devocional, porque a gente não encontra essa palavra explícita na Bíblia Sagrada. Mas devocional é um momento que você tira para ficar a sós com o seu Deus. É um momento que você tira para você se dedicar em um relacionamento pessoal com o seu Deus. E nós chamamos de devoção, de devocional, algo que você faz diariamente para estar próximo do seu Deus. E é interessante porque nós não vemos essa palavra explícita na palavra de Deus, mas nós vemos que Jesus ele tinha esse hábito de se isolar para falar com o seu Deus. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim, ó: Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha só que interessante. Olha só para esse texto e vem comigo para refletir sobre ele rapidamente aqui. Jesus aqui acabara de curar um leproso. E o versículo que eu li com você está dizendo que ainda havia multidão de pessoas querendo que Jesus os curasse também. Ou seja, Jesus ele tinha muitas coisas para fazer, tinha muitas atribuições, muitas pessoas para ajudar, muitas pessoas para ensinar. As pessoas queriam ouvir Jesus. Você consegue imaginar como é que era a agenda de Jesus? Se ele colocasse esse tanto de coisa para fazer, deveria estar cheia. Não, agora eu vou orar por isso, vou orar por aquilo, agora eu vou pregar, vou ensinar, vou visitar. Ele poderia viver como nós vivemos hoje em dia, né? Uma correria louca da vida aí, sem ter tempo para se dedicar a Deus. E se nós olharmos para isso, Jesus poderia muito bem não se preocupar, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, para que buscar um relacionamento, se isolar para falar com seu Pai? Mas a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele constantemente, guarde isso, irmãos, ele constantemente tirava um momento de oração, de intimidade com seu Pai. Pessoal, olha só. Olha que interessante isso. Nosso Jesus, sendo Deus, ele priorizava e ele valorizava o seu momento de devoção com o seu Deus. Ele jamais deixava, olha só, ele jamais deixava que as atribuições, que o que ele tinha para fazer, roubasse o seu tempo de devocional com o seu Pai, de devoção com o seu Pai. E olha só, nós vivemos uma fase da vida hoje que nós estamos sempre correndo. E muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo para ficar com o nosso Pai. E é esse tempo que está nos faltando, que está nos impedindo de ter um relacionamento com o nosso Deus. Jesus, ele tinha muita coisa para fazer, mas ele priorizava o seu relacionamento com o Pai, priorizava o seu devocional, o seu momento a sós em oração. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo é: priorize o seu momento a sós com o seu Deus, com Jesus. Independente da correria que você esteja aí na sua casa, com filho, com esposa, com trabalho, faculdade, tente reservar um tempo para você ficar com o seu Pai, porque é isso que vai te dar intimidade, relacionamento com Ele. É nesse momento de devocional, você e Deus, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te orientar, que Ele vai colocar um pouquinho do caráter dele dentro de você. A gente precisa entender e valorizar cada vez mais este momento a sós com o Pai. Então deixa eu te falar uma coisa, a gente consegue orar andando? Consegue. A gente consegue orar lavando louça, a gente consegue adorar a Deus fazendo alguma atividade no nosso trabalho, ou a gente consegue fazer alguma coisa, adorar a Deus com o nosso filho? Consegue, mas não deixe que nada roube o seu momento a sós com o seu Pai. E aí, presta atenção, olha aqui para mim. Preste atenção, não deixe que nada roube o seu tempo a sós com o seu Pai. Olha só para Jesus. Jesus, ele curava em nome do Pai.
Jesus, ele ensinava em nome do Pai. Jesus, ele ensinava vários valores para os seus discípulos, para as pessoas à sua volta, em nome do Pai. Mas nada disso poderia tirá-lo o momento dele a sós com seu Pai. Nada disso poderia ser colocado no valor dele a sós com seu Pai. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui, valorize o devocional e busque sempre ter um momento a sós com o seu Deus, porque isso é muito importante. Segunda coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre o que fazer no devocional. Aí você me pergunta, Wellington, eu vou reservar um tempo para mim poder ficar a sós com Deus. Tá bom, mas o que eu faço? Então, vou te ensinar aqui normalmente o que eu faço. Eu começo o meu devocional, meu momento com Deus, com oração de agradecimento, com momento de adoração, de exaltação. Começo a louvar a Ele, sabe? Agradecer por tudo que Ele tem feito, louvar porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Tiro alguns minutos aqui de exaltação e de adoração. Às vezes também eu coloco um louvor e começo a ligar meu pensamento no céu, sabe? Começo a adorar Ele. E eu queria te incentivar a fazer isso também. Comece com um momento de adoração, para você se desligar muitas vezes daquela correria que está na sua cabeça. Você começa se acalmando ali, adorando, exaltando ao seu Pai. E logo depois eu pego e separo um texto bíblico para que eu possa ler. Então, começa adorando, depois leia o versículo da palavra, e aí eu vou, no final, terminar orando sobre o texto que eu li. Entendeu? Eu faço assim. Vamos supor que eu li sobre a ressurreição de Jesus. Lucas 24, quando Jesus ressuscitou. Ele apareceu para Maria e para os outros discípulos. Eu começo a orar, agradecendo, ou pedindo que o Senhor possa me revelar algo, como Ele revelou para os discípulos, entendeu? Um exemplo aqui para vocês. Pedindo que Deus possa estar comigo, assim como Ele esteve com os discípulos. Eu começar a orar os pequenos textos que eu li. Então, isso pode te ajudar a você ficar no seu momento com o seu Deus. Além de também, eu passo muitas vezes um momento em silêncio, esperando Deus falar, tentando me concentrar no meu Pai. Então, eu queria te incentivar também a fazer isso. Então, comece adorando, comece exaltando, leia algum versículo da palavra, um capítulo inteiro, medite sobre o texto, ore sobre aquilo que o texto te ensinou e depois tire um tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração, para se dedicar a somente estar com seus ouvidos atentos a Ele. E aí você vai ver como que esse momento vai ser um momento muito especial. Então guarde isso, tente colocar isso aí no seu dia a dia. Não sei como é que você faz, entenda. Não estou dizendo que tem que ser feito assim. Eu estou dizendo que normalmente eu costumo fazer assim. E se você quiser fazer assim, eu tenho certeza que vai te edificar muito, tá bom? Jesus, quando ele saía para esses locais sozinho, ele fazia o quê? Ele orava, ele pedia direcionamento a Deus. Tanto é que você for ver, Jesus antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite orando. Olha só que interessante. Antes de tomar uma decisão difícil, Jesus passou a noite orando. Então guarde isso, irmão. Peça para o seu Deus te dar direção sobre as coisas da vida que você vai fazer, mas para isso você precisa todos os dias entrar em intimidade com o seu Deus. Você guardou aí então um pouquinho sobre o devocional? Eu sei que tem muita coisa para falar, depois eu posso até gravar outro vídeo sobre isso, mas a primeira coisa que eu quero que você guarde é o que eu falei já nesse vídeo. Tire um tempo a sós com o seu Deus, tá bom? Segundo, dedique-se esse tempo exclusivamente para Ele, tá bom? Ore, medite na palavra, ore sobre aquilo que você aprendeu na palavra e tire um momento para ouvir aquilo que Ele tem para ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. Nessa era de correria, pessoal, eu quero aqui te incentivar a tirar sempre um momento a sós com o seu Deus. E eu tenho certeza que vai ser um momento especial na sua vida. Quando você conseguir instituir isso no seu dia a dia, você não vai mais conseguir viver sem. Você vai ansiar para estar no momento a sós com Ele, tá bom? Espero que essa palavra tenha te tocado. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, não deixe, pessoal, de compartilhar. Manda aí para os seus amigos, tá bom? Deixa aqui a sua curtida, para que com isso o YouTube também envie para outras pessoas esse conteúdo. E comente aqui sobre o que Deus tem ministrado ao seu coração, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.